Oxford, especialista em teologia e Bíblia pela UBRA, advogado militante em direito religioso, atendendo mais de 4.000 igrejas em todo o Brasil. Primeiro vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, também conselheiro brasileiro da Action Institute nos Estados Unidos, advogado aliado da Alliance Defended Freedom dos Estados Unidos, que é a maior entidade de advogados cristãos do mundo, e colunista do Mensageiro Luterano, Gazeta do Povo, Gospel Prime e também da Voltemos ao Evangelho, entre outros. Então, com muita alegria, com muita satisfação e com uma calorosa salva de palmas, vamos receber nosso irmão, nosso querido brother Jean Regina. Jean, o CD é seu. Que medo. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Presidente Juliano, no seu nome, me permita cumprimentar a mesa toda do Conselho Diretor. Uma alegria estar com vocês. Presidente Geraldo, uma alegria imensa poder servi-los hoje também, meus irmãos queridos, líderes da igreja, dessa organização de igrejas que compõem a IELB, e que bênção nós estarmos juntos. Há alguns meses o Juliano me veio com essa incumbência, e eu não sei vocês, quando vocês falam, quando vocês vão fazer uma palestra, quando vocês vão fazer uma fala qualquer, e alguém chega para você e fala assim, eu tenho um tempo para você falar num lugar, e no conselho diretor, e aí eu pergunto para Juliano e falo assim, Juliano, sobre o que você quer que eu fale? Aí Juliano devolve para mim e fala assim, o que você quiser. Fala sobre o que você quiser. Aí eu pensei sobre falar sobre o sistema metabólico dos rinocerontes, mas depois eu fiquei pensando assim, eu acho que isso não tem muito a ver com igreja. Daí vamos apurando. Daí ele falou assim, fala o que você quiser, desde que você seja provocativo. Não sei se provocar luterano é uma coisa muito saudável, mas a gente está aí, né? Me coloco também nesse balaio. Então, fomos apurando mais ainda, e o Juliano foi falando assim, nós temos um grande desafio. O desafio de pensar a igreja, de pensar sobre a nossa responsabilidade geracional, a responsabilidade que nós temos de estarmos aqui hoje, de sermos chamados nas nossas diferentes vocações, sejam os pastores, obrigado, meu irmão, sejam os pastores, sejam os leigos, mas que se reúnem para pensar o sínodo, para pensar esse legado que é o luteranismo confessional aqui no Brasil, que vem sendo trazido pelas últimas gerações e que vai seguir adiante. E aí tem um número, né? 2050 é um número forte, um número redondo, um número bonito, e que parece que está lá longe, mas que está muito próximo. E se nós vamos entender esse processo de termos um olhar sobre o que nós queremos, ou o que nós enxergamos, porque afinal de contas, todos nós aqui olhamos de uma maneira muito horizontal, e nós estamos debaixo do controle do governo, daquele que realmente é o Senhor da igreja, e que governa a igreja, e que leva ela para o ápice da história. Nós temos a incumbência, sim, de, na medida da nossa capacidade, nós podemos enxergar alguma coisa. Então, essa conversa de hoje, ela vai ser uma conversa em que eu pretendo trazer para vocês alguns elementos. Para cá. Para baixo. Foi. Então, tem um roteirinho aí, para a gente poder trabalhar. Primeiro roteirinho, nós temos um pequeno olhar para a realidade, um olhar para o terreno onde nós estamos inseridos. O que está acontecendo fora dos muros do arraial de Israel?
e também dentro do arraial de Israel, porque ele também está fundamentado em algum terreno. Depois eu quero que nós façamos um pequeno olhar sobre o panorama da igreja cristã nos últimos 150 anos, para daí a gente avançar para desafios que nós temos nesse momento, nos anos vindouros. E a minha ideia e minha oração é que que eu possa sair daqui hoje levantando várias questões, levantando várias situações. Não pretendo fechar muitas pontas, Juliana, vou deixar muitas pontas soltas, aí eu saio correndo, você se resolve com a turma depois. A ideia é essa, né? Para que nós possamos então também estarmos sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está mostrando para a igreja como um todo. Então eu começo com macrodados, né, com premissas. Nós temos um grande desafio que permeia a convivência humana. O desafio é de convivência. Esse desafio é atemporal. As sociedades humanas, elas em todo o decorrer da história, elas têm desafios a cada geração, a cada nova leva de pessoas. Tem um autor israelense, que eu gosto muito, chamado Amos Oz. Se alguém já ouviu falar desse escritor. E ele fala o seguinte: os seres humanos, eles têm uma condição peninsular. Nós não somos nem uma ilha, isolada completamente, e nem um continente. Nós somos peninsulares, nós somos aquele filete de terra que está com um olhar voltado para o mar, voltado para o horizonte, onde a gente quer enxergar possibilidades, onde a gente quer ter ideias, onde a gente quer descolar, transcender daquilo que a gente enxerga no dia a dia, mas nós também temos uma ligação com o continente. Nós temos uma ligação com valores, com herança genética, com um modo de ser gente, com etnia, com idioma, e que forma então essa verdadeira dificuldade quando eu saio de mim mesmo e do meu universo interno e vou conversar com o próximo. Um grande amigo chamado Francisco Ratzo tem um livro sensacional chamado A Imaginação Totalitária. E ele fala que nós todos somos ditadores aqui dentro da nossa cabeça. Nós somos certos, nós temos a verdade, nós temos a razão, nós sabemos como escalar a seleção brasileira, nós sabemos como resolver todos os processos do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos fazer as melhores leis, nós sabemos fazer o melhor plano de gestão, nós sabemos governar a igreja, nós sabemos governar a casa, nós sabemos fazer negócio, nós sabemos fazer qualquer coisa. O problema é quando sai daqui e vem para o mundo, onde tem um outro bando de ditador também pensando a mesma coisa, e nós somos obrigados a sentar em uma mesa e conversar. Esse é o grande desafio de toda a história humana, desde Gênesis 3, pelo menos, porque, como nós já ouvimos agora pela manhã no devocional, nós temos consciência de que nós fomos criados como seres relacionais e fomos inseridos no relacionamento perfeito, essa sim, na convivência perfeita da Trindade. E, inclusive, para lá caminhamos novamente, redimidos por Jesus. Para uma convivência, o céu não vai ser um lugar de cabines individuais, mas vai ser um lugar de convivência perfeita. E isso mostra-se cada vez diferente a cada geração. O grande desafio, meus irmãos, é nós enxergarmos, no momento que nós estamos vivendo, e aqui eu vou trazer um monte de dados aqui para a gente poder pensar, a diferença e a dicotomia entre tudo muda. Lembram quem conhece aqui a mote da Band News FM? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós vivemos então esse paradoxo, isso para nós luteranos é muito comum, inclusive,
essa vida de paradoxo, essa vida de já e ainda não, essa vida de simul justus et peccator, isso é muito nosso. Então nós temos a condição de enxergar esse processo. E à medida em que esses conflitos vão chegando e vão acontecendo, vocês vejam que ele vai acontecendo de maneira também gradativa. A família gera crises, os clãs, as tribos, as cidades e, obviamente, as civilizações vão gerando também crises. Só que as mudanças ao longo da história, elas eram muito dificilmente mudanças radicais. Elas eram mudanças graduais, mudanças que você conseguia enxergar pelo menos um movimento longo, de cauda longa. E tudo tem mudado desde o século XX para cá. Uma mudança, ela passa a ser radical quando ela ocorre em poucos séculos. Mas uma mudança, ela é surpreendente quando ela acontece em poucas décadas. Se você tem mais de 40 anos, eu imagino que seja aqui a maioria deste seleto auditório, nós podemos dizer, e se você nasceu no Ocidente, nós podemos dizer que nós nascemos ainda no contexto de uma cultura que podia ser ligada, que podia ser considerada como uma espécie de cultura cristã. Nós tínhamos um frame, nós tínhamos uma moldura cultural até início dos anos 80, em que havia uma visão muito homogênea a respeito desses valores, que eu vou dizer para vocês, que são valores que os últimos 2000 anos têm instilado como fermento levedando a massa a partir do cristianismo. O encontro de 3 cidades, o encontro de Jerusalém, que nos legou a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com Atenas, que nos trouxe a investigação filosófica, a racionalidade, com Roma, que nos legou as normas e a forma de nós enxergarmos o mundo de uma maneira organizada e pragmática, isso formou um caldo chamado Ocidente. E esse caldo, trazido pela moralidade que vem pelos valores cristãos, influencia e influenciou o mundo para chegarmos onde nós estamos. Só que hoje, na modernidade que nós estamos, na pós-modernidade que nós vivemos, e nesse momento, já saindo da geração Z e já vivendo a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010, e aí então quem está na casa dos 40, como eu, por exemplo, tem filhos já nessa geração Alfa, nós estamos vivendo mudanças radicais demais e rápidas demais para nós que somos ainda uma geração analógica e cartesiana. Para chegarmos à era do hipertexto, que é a era do Wikipédia, que é a era como os nossos filhos aprendem, e não mais pegando um livro que tem uma ordem de início, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão, e na verdade é um monte de link. Pega o Wikipédia lá e faz uma pesquisa e você vai ver. Uma frasezinha tem um hiperlink que joga para outra janela, tem um hiperlink que joga para outra janela. Quando você vê, você está com 25 janelas abertas e já não sabe mais qual foi a primeira janela que você abriu para você poder ter um fio da meada. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E um mundo em que a igreja como um todo, envolta nesse caldo, está tentando buscar caminhos de manter a sua missão. E quando eu digo a igreja aqui, eu digo muito claramente as instituições. Porque a igreja de Cristo, a igreja invisível, essa continua acontecendo. E ela continuará acontecendo. Mas nós estamos com mudanças a caminho. Essa geração Z e a geração Alfa serão a geração, provavelmente, com menor filiação religiosa. 48% dos millennials
Então, os millennials são a geração ainda ali no início dos 2000, que vai entre 84 e 2002, na verdade, podem ser considerados pós-cristãos nas suas crenças, no seu pensamento, na sua visão de mundo. Isso vale para a cultura, isso vale para a educação, isso vale para os valores que eles recebem de segunda a sexta, em pelo menos 4 horas de aulas por dia, mais o tempo de tela que eles usam com os mais diferentes influenciadores do YouTube, das redes sociais, contra, talvez, com bastante disciplina familiar, 15 a 20 minutos de devoção diária, e com bastante disciplina familiar, um culto semanal, talvez uma escola bíblica para os menores, e uma instrução para os adolescentes, uma reunião de jovens onde eu vou ter entre 20 e 30 minutos de uma palavra, e um púlpito, um tempo de púlpito que vai também durar entre 15 e 20 minutos. A concorrência é muito desleal. A concorrência, ela é perigosíssima. Nós estamos vivendo o que Edgar Morin disse, que nós estamos na era das sociedades complexas. As mudanças atuais, o que nós estamos vivendo hoje, quando a história escrever sobre nós, provavelmente vai ser o mesmo impacto que hoje nós imaginamos que deve ter sido na sociedade medieval, na época da invenção da imprensa, dos tipos móveis do Gutenberg. Ou, ainda mais lá para trás, a conversão do Constantino e a virada geral na sociedade romana da época, quando o cristianismo passou de ser uma religião perseguida para ser uma religião tolerada, e depois uma religião promovida, e logo depois a religião imposta. E a partir disso, moldar toda uma civilização. Para nós enxergarmos, então, o futuro, vamos enxergando esses tempos agora. E isso é importante de nós entendermos sobre a natureza da igreja de forma correta. A igreja não é apenas uma instituição, nós sabemos disso. A igreja, ela é essa comunhão de crentes que são inseridos, que são formados como um corpo, como uma noiva, como um mistério, que deriva da própria encarnação do Verbo, e que faz isso que, de maneira muito bonita, o professor Clóvis colocou agora no momento devocional. Se vocês pegaram essa, é lindo mesmo. Esse processo de você imaginar que o nosso sacerdócio deriva do fato de que nós mediamos a palavra de Deus com o próximo, porque nós somos a personificação dessa palavra, ela vive em nós. Isso, então, faz com que nós possamos relembrar as áreas da igreja importantíssimas. Nós normalmente dividimos a igreja em 5 áreas, eu estou dividindo em 7 aqui, ligadas às visões da igreja, ligadas às atividades, às áreas em que a igreja se desenvolve, a começar da poimênica, da ação pastoral, propriamente dito, do cuidado com as ovelhas, do alimentar as ovelhas, do cuidar, do proteger as ovelhas, passando pela koinonia, que é a comunhão, a vida relacional da igreja, a didascalia, que é o ensino, e esse ensino tanto na transmissão da palavra, na nossa função como sacerdotes, não apenas na didascalia de púlpito pelos pastores, mas a nossa obrigação de transmissão do legado da palavra, tanto para a nossa família, quanto para o mundo onde nós estamos inseridos. A diaconia como serviço, que é nada mais do que a fé ativa no amor. A liturgia, que é o culto, que é o ápice da vida religiosa, inclusive é o núcleo da liberdade de religião, é poder cultuar, é poder dar vazão a essa necessidade humana fundamental de responder ao sagrado, de responder ao impulso de adorar, o homo religius, passando pelo querigma, que é o anúncio, a proclamação da palavra,
e entre nós, de maneira muito especial, tendo no ofício do ministério pastoral, instituído pelo próprio Cristo, com a administração dos meios da graça, um tesouro imenso. E finalizando na martiria, no testemunho global da nossa vida, nas nossas diferentes vocações. É a partir dessa perspectiva, é a partir desse filtro, que nós temos que enxergar a realidade e temos que entender onde nós estamos. Então, para que nós possamos entender esses fatores, para que nós possamos enxergar o que fazer como igreja, nós precisamos ter um olhar na atualidade que mostra o que diferencia a nossa sociedade de hoje das sociedades anteriores. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu levanto muitas questões internas sobre, mas será que os dilemas que eu estou vivendo hoje são os dilemas que meu pai viveu e que meu avô viveu? Será que é tudo igual e que eu que era criança e não enxergava as coisas e agora que eu enxergo como adulto, na verdade é tudo igual? Será que são os mesmos tipos de problema? Ou será que esta geração específica, esse momento que nós estamos vivendo, está trazendo, sim, questões que nunca antes foram pensadas, ou que nunca antes foram enfrentadas? E eu acho que nós chegamos num meio termo aqui. A experiência humana continua igual. O ser humano é uma condição natural desde a criação, e assim vai ser até que Deus intervenha na história e que venha nos buscar. Mas, sim, existem evidências que mostram que o que nós estamos enfrentando, como mundo, como sociedades humanas, como pessoas a viver nessa terceira década do século XXI, são dilemas que nunca foram vistos antes, que nunca foram pensados antes, que os filósofos nunca precisaram se debruçar a respeito, que os juristas nunca tiveram como dilema jurídico para poder entender os conflitos humanos. E é só dessa forma, enxergando essas mudanças assim, que nós podemos atuar no presente. Péssimos diagnósticos levam a péssimas decisões. E o primeiro desses dilemas é o dilema das hiperpopulações. Como vocês sabem, nós chegamos, pela primeira vez na história, na marca de 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra. Quem sabe me dizer quando que a humanidade atingiu o primeiro bilhão de seres humanos? De acordo com, obviamente, métricas e pesquisas feitas aí na modernidade. Alguém chuta aí, quando é que nós chegamos no primeiro bi? Não vale olhar no Google. 1650? Quem dá mais? Século passado, quem dá menos? Na virada do século XIX. As métricas mostram que ali por 1805 nós chegamos no primeiro bi. O mundo chegou no primeiro bi. Do primeiro bi para o segundo bi, quanto tempo demorou? $20 anos. Aliás, desculpem, 120 anos. 120. É um pouquinho detalhe, gente. Detalhe básico. 120 anos. 1927, nós chegamos no segundo bi. E no terceiro bi, aliás, no quarto bi, daí nós já dobramos, né? A gente manteve a meta aberta e dobramos a meta. Então, no quarto bi, nós chegamos em 1974. Ou seja, há praticamente 50 anos. Em 99, nós atingimos 6 bi na virada do milênio. E neste ano de 2023, nós estamos batendo 8 bilhões. Isso mostra, então, os desafios gigantescos, de proporções inimagináveis, de pessoas a serem alcançadas. O fim não virá antes que todos conheçam o evangelho da salvação.
Nós tínhamos contextos agrários e pastoris, e hoje nós vivemos em megalópolis. A cidade de São Paulo hoje tem 13 milhões de pessoas, mais ou menos, na cidade. Isso é mais do que Portugal inteiro. Isso é mais do que o Rio Grande do Sul inteiro. Então, nós temos um desafio urbano, e com esse desafio urbano, nós temos situações diferentes acontecendo. Em Nova York, por exemplo, estão hoje acontecendo fazendas verticais. Existem relatos aí de fazendas que estão sendo construídas com iluminação solar, com um monte de tecnologia envolvida para poder produzir comida pelo inchaço populacional gigantesco. O que leva também a crises hídricas, crises energéticas, crises de aquecimento. Como nós vamos ser igreja na megalópole? Como que nós vamos poder atacar dilemas com figuras como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como eis que o semeador saiu a semear, com uma série de figuras que remetem a uma visão pastoril da vida, em contextos em que tem muita gente ainda que olha, que sai de uma cidade grande, vai para o interior, enxerga uma galinha pela primeira vez e vê que um pacotinho de caldo Maggi está caminhando pelo quintal. Quando existe um descompasso entre aquilo que se enxerga, entre a música que se escuta, existem pesquisadores de música que falam que todo aquele que não for baby boomer, que for após a década de 60, tem uma dificuldade enorme de conseguir entender mais a música harmônica, porque ele está condicionado ao ritmo de maneira muito mais clara e comum do que a harmonia. Base dos hinos ao inário com órgão, por exemplo. Versus toda a complexidade musical que se atingiu hoje em dia. Essa vida na megalópole, ela gera tentações muito grandes. Uma grande tentação é a tentação do anonimato. É a percepção de que a minha moralidade já não está mais conectada com o próximo. Eu não sou mais nenhuma península, eu realmente sou uma ilha. Eu realmente posso viver para mim mesmo. E eu não quero nem saber do que está acontecendo no apartamento do vizinho. E ao mesmo tempo, gerando uma série de crises por conta da massificação promovida por essa hiperpopulação, fazendo com que as pessoas não consigam entender exatamente quem são, por que estão vivendo, pelo que estão vivendo e para onde vão. Hoje nós estamos nesse momento, todos sabem do que está acontecendo em Israel, e nesse dia de hoje, sexta-feira, 13 de outubro, o Hamas conclamou uma jihad em todo o mundo muçulmano, extra Oriente Médio, para que ataquem cidadãos israelenses ou para que ataquem judeus, gerando um clima de insegurança em qualquer lugar do planeta. Vivendo situações que antes eram muito difíceis de nós enxergarmos com o volume que nós enxergamos hoje. O mundo, há pouco tempo, passou de 50% de migração das áreas rurais para áreas urbanas. Você sabe qual é que é a proporção no Brasil? Tem ideia de como é que é hoje a configuração de pessoas vivendo em áreas rurais para áreas urbanas? Mais do que 80-20 já, nós estamos em 86%. Nós estamos antecipando a média mundial. Nós temos já 86% vivendo nas cidades. Isso é muita coisa para um país de 210 milhões de pessoas. E isso muda muito o perfil, a maneira de enxergar, a maneira de travar relações e, obviamente, a maneira de se relacionar com uma comunidade de fé.
O segundo grande desafio que eu posso dizer é, obviamente, a escalada tecnológico-científica. Ela é indizível. Nós fomos, em um século, da praticamente luz à vela, a conquista do espaço. E parece chover no molhado, mas se você para pensar sobre as implicações que isso geram, são implicações profundas, a ponto de que, no final do milênio, a revista Time, que é uma revista que ficou famosa justamente por criar essas listas de personalidades do ano e personalidades do século, olha que o século XX foi um século interessante, hein? Winston Churchill, políticos famosíssimos. Quem foi o homem do ano em 1517, na revista Time, lá na Alemanha? Deve ter sido Lutero, né? Talvez. Quem que foi no século XVIII? Provavelmente grandes teólogos ou grandes filósofos. No século XIX, talvez ainda a filosofia tivesse uma preponderância forte no moldar das mentes das pessoas, mas no século XX foi esse cara aqui, todo mundo sabe. E nada mais justo do que no século dos grandes cientistas, Einstein ser a personalidade do ano, que mostra uma virada de pensamento abstrato, a filosofia, ou racionalidade, ou seja, também a busca da alma, para a busca da funcionalidade para resolver problemas, para antecipar necessidades, para suprir necessidades, ou criar problemas para resolver necessidades. A técnica, ou como os alunos de grego sabem bem, a techne, que é a arte, a forma de fazer, foi gradativamente tomando conta capturando o nosso imaginário. Gente, tecnologia sem precedente. Aviação, obras arquitetônicas, prédios de vidro, situações que antigamente eram impossíveis de se pensar. O século do microscópio e do telescópio, o Hubble, e agora, muito recentemente, o James Webb, que está fazendo cair por terra todas as teorias antigas a respeito da evolução, e dando um bug na cabeça dos cientistas, e fazendo com que a ciência seja encarada hoje, por muitos, como a religião secular, parte da religião secular. Temos um grande espaço de conversa. E agora, nesse momento, a Revolução 4.0. Quantos de vocês, até agora, faz 31 minutos que eu estou falando. Sejam sinceros. Quantos de vocês, até agora, não encostaram no celular? Nós não temos praticamente nenhuma mão levantada. Meia dúzia. Não dá meia dúzia, dá menos. Está sem bateria. Isso é sábio para vir para a reunião sem bateria. Isso é importante. Nós estamos vivendo a era em que a notificação sendo em tempo real, a gente chega a ficar com a mãozinha tremendo de não encostar no celular e olhar o que está acontecendo. Qual foi o último post do Instagram? Qual foi o último post do Facebook? Qual foi a última mensagem do WhatsApp? Nós estamos vivendo um momento em que tudo está acontecendo, inclusive o alargamento da realidade, com o tal do metaverso. Isso gera uma aceleração constante dos ritmos de vida. O filho chega de manhã, no final da aula, para a mãe e fala assim: mãe, eu apanhei na escola. A mãe fala assim: eu sei, eu vi no YouTube. Tudo está muito rápido. Está tudo muito rápido. Nós tínhamos antigamente uma divisão muito clara sobre a briga de poder, o jogo de poder, que era um jogo entre o que nós chamamos de hard power. O que é hard power? Hard power é o poder bélico, o poder militar, que nós estamos vendo acontecer nos conflitos aí entre estados. O poder do Estado, com o chamado soft power. O que é o soft power? A influência econômica, a influência cultural. O século XX também foi um século de revoluções culturais como nunca antes vistas em volume. E hoje nós estamos falando de um terceiro tipo de poder, que é o chamado sharp power.
que é Sharp Power? É o poder de atravessar. O Sharp Power é o poder que a influência tem em moldar ou atravessar, inclusive, a soberania de determinados estados para influenciar determinadas decisões. Vejam toda a batalha nos últimos 5 anos no campo das democracias com relação às eleições e à bendita fake news. Como que isso, dentro de uma visão não conspiracionista, mas uma visão bem... O que nós enxergamos das evidências parecem apontar para situações em que a grande guerra em torno do poder é a guerra de informação. Sobre verdades e meias-verdades, repetidas muitas vezes, com fontes diferentes, criando combates entre si e gerando uma sociedade cada vez mais perdida e completamente à mercê de todos os elementos. Nós, como igreja, temos usado meios de comunicação. E nós, como igreja, estou dizendo nós, igreja, aqui de maneira bem ampla. Tá? E a igreja também, em muitos aspectos, tem sido pragmática com o uso do meio de comunicação, tornando isso um grande risco. E os meios de comunicação fazem, ao mesmo tempo, com que os bereanos 4.0 confiram em tempo real no seu Google ou nas suas bíblias digitais no celular o que está sendo pregado. Hoje está diferente de ser bereano. Né? O povo de Bereia ia lá para os pergaminhos, hoje nós vamos para o Google fazer esse trabalho. E isso gera, então, um campo totalmente novo de trabalho, gente, que é a internet, todo mundo sabe. Nós temos hoje 3,7 bilhões de pessoas ligadas na internet e no movimento de redes sociais. E o Brasil está no pódio. Nós somos hoje entre o 3º e o 4º país com maior interação, ligação direta com esse ambiente das redes sociais. Vocês podem enxergar isso a partir dos influenciadores que vocês seguem. O volume de seguidores, o volume de gente que está ligado com esse pessoal, e comparem isso com pessoas muito conhecidas de outros países, e façam uma comparação com as suas mídias sociais. Vocês vão ver que o Brasil tem uma certa discrepância. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o maior canal de educação financeira do mundo. E nós que somos essa potência econômica mundial. Né? Nós temos aí praticamente 8 milhões de pessoas seguindo lá um canal de educação financeira. Isso é sintomático para o que nós vivemos. Ou seja, meus irmãos, acabou o mimeógrafo. Aquele mãozinha cheirando a álcool. Acabou. Acabou a apostila. Acabou o data show estático. Nós estamos na era da conectividade. E se nós não enxergarmos isso, se nós negarmos essa realidade, pelo menos para nós conversarmos e discutirmos e pensarmos a respeito do que isso implica na nossa vida como igreja, nós estaremos fora do jogo. Lipovetsky fala que hoje existe uma nova categoria humana. Nós somos homo sapiens, nós somos homo religiosos, nós somos homo econômicos e hoje nós somos homo ecranes. Nós somos os homens tela. Existem hoje já nas sociedades de pedagogia e de psiquiatria, inclusive, existem tabelas indicando o tempo de exposição à tela ideal para cada faixa etária no desenvolvimento de crianças e adolescentes, mostrando que existe a necessidade de uma integração. Nós não podemos negar a existência dessa revolução tecnológica, afinal de contas, os seus filhos ou seus netos hoje já nascem fazendo assim, né? Ou assim, ou assim. Movimentos de pinça que antigamente era só para pegar a minhoca para pescaria, e que hoje é só para fazer zoom na tela do celular. E ao mesmo tempo a necessidade de que nós possamos equilibrar a vida
online com essa vida offline, gerando o que nós chamamos de vida on life. Ou seja, a nossa vida, esse momento é uma vida híbrida. E essa dependência da tela tem levado as pessoas a um esgotamento emocional, a uma avalanche de informações, gerando um estresse, uma sobrecarga cognitiva. Não sei se vocês sabem, mas um cara chamado Marshall McLuhan falou uma vez o seguinte, que em uma única edição do New York Times tem mais informação do que uma pessoa do século XVII encontraria em toda a sua vida. Em uma edição do jornal, tem mais informação do que uma pessoa do século XVII encontraria de toda a sua vida. Só que o detalhe é que esse cara falou isso em 1960. Então vocês imaginem o quanto, nesses 60 anos, nós temos evoluído no processo de gerar essa dependência da tela e, ao mesmo tempo, o esgotamento que ela leva. E nesse processo, abre-se espaço para todo tipo de ideologia no mercado de transmissão de ideias, de ideologia, de ideias de vida, de formas de enxergar a vida. E nós temos mais um elemento importantíssimo, que é um elemento da tecnologia e a biologia ligadas. E aí eu vou falar para vocês sobre uma formatação de um termo da sociedade chamada de sociedade farmacopornográfica. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. A sociedade farmacopornográfica. Essa expressão ela é cunhada por um jornalista, uma jornalista, porque é um homem trans, chamado Paul Preciado, em um livro instigante e terrível que escreve, porque como homem trans fez injeções de hormônio de testosterona em si mesmo, em doses cavalares ao longo de 1 ano, e foi registrando os efeitos dos hormônios no seu corpo, e como que isso fazia com que pudesse lidar com a sua condição, tanto de sexualidade, quanto mais ainda, fortemente, porque esse também foi o século em que houve a primeira vez na vida, a possibilidade de uma declaração ontológica completamente diferente de homem e mulher. Porque este é o século da fluidez de gênero. Este é o século em que um homem biológico tem a condição de dizer eu sou uma mulher e vice-versa. Até o século XX, isso era impossível. Havia a disforia de gênero, havia essa sensação de desconforto entre uma pessoa que se via com os seus afetos ligados ao sexo, não ao sexo oposto, mas ao mesmo sexo, e que se enxergava, então, como refém de uma condição biológica. Mas aí aconteceu o quê? A revolução farmacológica e a possibilidade de sintetização de hormônios e a possibilidade de fazer uma revolução tanto nas cirurgias plásticas, por exemplo, que foram criadas para resolver esforços de guerra, pelas mutilações que aconteciam nas grandes guerras, e que foram cada vez mais sofisticadas para gerarem essa adequação entre os afetos humanos, entre a sua condição de enxergar-se de uma maneira ou de outra, e a readequação do corpo. Ou seja, nós estamos vivendo coisas que são impressionantes, que são completamente fora de controle. E que, óbvio, leva ao terceiro grande desafio. Tudo isso acontecendo de maneira em trocas gerais. A conexão leva a maior interdependência nessas trocas culturais e econômicas. Então nós estamos perdendo também um senso importantíssimo, construído ao longo dos séculos, construindo ao longo dos milênios, que era o senso de pertencimento a um determinado grupo. Babel está se diluindo de pouco em pouco. Aquilo que começou em Babel
em que as comunidades humanas foram forçadamente e por intervenção divina separadas de maneira a gerarem sistemas de valores, linguagem diferente, forma de administrar e enxergar o mundo, estão cada vez mais diluídas. Hoje nós não temos, inclusive se vocês forem olhar, analisem as notícias. Vejam como que hoje os noticiários tratam crises entre as diferentes partes do mundo. Até pouco tempo atrás, nós dividíamos o mundo em hemisfério sul e norte, mas culturalmente nós dividimos ele em Oriente e Ocidente. E o Oriente, com uma multivariedade de sistemas e valores, e o Ocidente de uma maneira mais coesa e organizada, justamente por aquilo que a gente já falou. Hoje em dia, as expressões são norte global e sul global. Quem já ouviu essas expressões aí, por favor? Poucos ainda, mas já ouviram. Norte global e sul global. Esta é a divisão que nós temos hoje. E aí é engraçado, porque qual é a religião mais perseguida do mundo desde sempre? A religião cristã. Hoje são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E é interessante porque a religião cristã é a única religião com capacidade transcultural. É a única religião que permeia a cultura, influencia a cultura, mas ela em si não é uma cultura. A religião, ela influencia a cultura, ela molda a cultura, mas ela não é em si mesma uma cultura. Só que se nós formos olhar, por exemplo, no Sri Lanka, se você não for budista, dificilmente você pode ser identificado como alguém do Sri Lanka. Se você for para a Índia e você não for hindu ou muçulmano, e aí depende muito da porção do lugar, dificilmente você vai ser identificado com aquele lugar. E é o que tentam fazer também na nossa porção aqui, na identificação de grupos étnicos com determinada visão religiosa. Por exemplo, no Brasil acontece isso nesse momento. Quando negros se identificam como cristãos, há outras pessoas dizendo, mas então você está negando a sua cultura. Porque você deveria abraçar a religião de matriz africana. Porque ela remete à sua ancestralidade. E a resposta clara é, mas você está lelé, porque o cristianismo é uma religião com raízes africanas, muito profundas. Afinal, Agostinho nasceu onde? Em Tagaste. E foi bispo em Hipona. E foi um dos pais da igreja. E um dos primeiros lugares onde o cristianismo tocou, e tem registros históricos interessantíssimos mostrando isso. Ou seja, a cultura, como elemento de soft power, que vai moldar o hard power na briga do poder, tem uma influência de religião profunda. Por isso a religião continua sendo perseguida, e assim será, enquanto ela não servir aos interesses da cultura. Esse é o grande processo. O direito à religião continua sendo uma grande ameaça no mundo. E eu vou dizer para vocês o seguinte, meus irmãos. Hoje, a diferença cultural, a maneira como se está moldando isso, e eu falo isso com muita preocupação, e ao mesmo tempo em espírito de humildade e oração por estar envolvido em muitas dessas conversas. Hoje, vocês sabem que a ONU tem uma agenda política de ação, de metas, para o atingimento de metas para construir um mundo melhor, chamada Agenda 2030, certo? O pessoal conhece esse processo. Eu tive em Genebra esse ano, na sede da ONU, conversando com alguns grandes oficiais ali do Alto Comissariado para Direitos Humanos, que já nos disseram que estão construindo a agenda da ONU 2050, porque a 2030 não vai rolar. Não vai acontecer da maneira como eles queriam. E um dos grandes motivos, sabem por quê?
Porque em 2015, quando eles construíram a Agenda 2030, eles esqueceram de convidar alguém para a mesa para conversar. Eles esqueceram de conversar com a religião. Eles deixaram a religião de fora da mesa dos adultos. E esqueceram, e contrariando, por mais controversa que seja a ONU, na sua formatação, na sua visão ideológica, na maneira como atinge as suas coisas, a ONU, em todos os seus documentos, desde 1948, tem trazido a liberdade religiosa como um pilar da vida humana e da maneira de promoção da paz. Menos em 2015, na Agenda 2030. O que tem gerado desgastes gigantescos. E qual é o grande problema? É que enquanto nós falamos em religião, naquele exercício de divindade, de perceber a divindade, de exercer moralidade, de ter culto, hoje o que se fala é sobre o direito à espiritualidade. De uma maneira fluida, com uma matriz deísta, com a morte da visão teísta que moldou o Ocidente, e fazendo com que isso, então, seja a promoção inclusiva, o que vai levar os cristãos, muito provavelmente, para o corner do fundamentalismo. Fazendo com que, então, a nossa visão de mundo seja uma visão dissociada dos valores globais, e assim nós não tenhamos arena, voz, vez de influência, porque nós vamos ser considerados perigosos. Ou seja, urge que nós conversemos sobre isso. E óbvio, né, gente, risco existencial. Esse é um outro risco que esse momento da nossa vida tem levado a nós contemplarmos o fato de que nós temos realmente uma possibilidade real e material de autoextermínio. Da situação que pode levar ao que nós chamamos de hominicídio, ou seja, a morte de todos. Primo Levi, que é um outro autor israelense muito famoso e celebrado, e que escreveu sobre situações envolvendo o Holocausto, ele fala: o homem alcançou um conhecimento que o capacita a destruir-se, mas não adquiriu a sabedoria para evitar que isso aconteça. Nós sabemos muito bem que o Senhor da história não vai permitir que nós mesmos façamos esse serviço sujo, né? Ou seja, Ele vai resolver a seu tempo, e nós podemos ver na história, inclusive, pontos de inflexão muito grandes em que Deus dá uma grande curva na história e as coisas mudam de maneira a que os seus propósitos se cumpram. Mas é muito importante dizer que há 100 anos nós não tínhamos isso na mente. Há 100 anos era impossível você pensar, não, o mundo vai se destruir todo. O cara olhava para trás, mas você está sonhando? Hoje, isso é uma realidade possível. E isso gera angústias diferentes do que as gerações anteriores faziam. Esse é o terreno das sociedades complexas e plurais. E assim, pessoal, a pluralidade é um dos fundamentos da República Brasileira. É um dos fundamentos lá do artigo 1º. O pluralismo político nada mais é o pluralismo das ideias para que nós possamos enxergar o mundo da melhor maneira e poder levar o mundo para o bem comum. E, sinceramente, com todo respeito, tá? Com todo o respeito. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso está errado quando ele diz que o STF tem uma missão de empurrar a história para o lugar certo. Isso não é função do Estado. Isso é função da sociedade como um todo. De todos nós reunidos como sociedade temos esse dever geracional. Então, nós precisamos pensar nisso no momento em que ressurgem fanatismos, em que nós vivemos um mundo pós-guerra completamente fragmentado, em que existem as novas demandas em choque, como já falei do identitarismo, como minorias de fragmentação social se enfrentando nas arenas públicas, desgastando o que nós estabelecemos como democracia, vivendo como Mário Vargas Llosa fala, da civilização do espetáculo, e aumentando a intolerância, aumentando cada vez mais a intolerância. Esse é o terreninho onde nós estamos pisando nesse momento. E aí nós vamos falar sobre identidade cristã evangélica. O que é ser evangélico? Quando se fala em evangélico hoje, o que estão falando? E aí nós temos que lembrar, irmãos, que existem experiências diferentes entre a Europa alemã, de fala
alemã, a Europa de fala anglo-francófona. A Europa inglesa e a Europa francesa e as suas influências levaram a experiências diferentes no período da Reforma, nós todos sabemos disso. E muito mais próxima de nós vemos 3 grandes movimentos, junto com esse boom demográfico, levando a uma visão do que é ser evangélico, mudar drasticamente entre as denominações cristãs surgidas, as tradições teológicas cristãs surgidas lá na Reforma do século XVI, e o mundo de hoje, quando fala nesse elemento. A primeira delas é Liverpool, em 1870, em uma reunião que gera, dentro do mundo anglicano, uma grande revolução de rebeldia, de rebelião contra a estrutura anglicana de igreja do Estado, muito ligada à tradição, à liturgia, a formas fechadas, e que lança o movimento evangelical. Subindo um pouco no tempo, nós chegamos em Edimburgo, em 1910, que vai lançar um grande congresso de missões mundiais e que forma, então, alianças que vão criar o que nós chamamos de Conselho das Igrejas Mundiais, World Federation of Churches, e outros conselhos, e que vai lançar as bases do que nós chamamos de ecumenismo evangélico. Essa fluidez denominacional, esse pêndulo de pessoas que estão numa igreja, que daqui a pouco elas vão para outra igreja, um outro ministério, e que vão dali para um outro ministério, e que não tem muita diferença qual é a placa, porque elas estão caminhando dentro de uma visão de unidade, dentro das diversidades teológicas, começa a nascer aí. E que leva, então, em 1974, em Lausanne, com Billy Graham, com os movimentos que formam também grandes contingentes missionários. Ou seja, nós estamos vivendo o fim da era das denominações. E nós estamos no alvorecer das chamadas redes de igreja. As igrejas hoje, elas cada vez mais se reúnem em redes de igrejas locais que formam redes com outras igrejas, que compartilham determinadas visões, que compartilham até mesmo certos recursos e que vão seguindo a sua missão de maneira interdependente. Isso lembra vocês de algum tipo de modelo eclesiástico? Qualquer semelhança com o modelo sinodal não é mera coincidência. Nós estamos fazendo isso há tempos, mas com uma visão eclesiológica diferente. Nós sabemos onde está a comunhão dos santos, nós sabemos onde são os adiáforos que ajudam esse processo na missão da comunhão dos santos, certo? Então, como a era das denominações acabou e a era das confissões cristãs parece que também tem diminuído, o que une os evangélicos? O que une esse povo? Muitos mais uma visão de determinadas lideranças que criam sistemas, que criam estruturas e que levam essas lideranças a formatarem uma maneira de ser igreja parecida. Então você vai ter liturgia parecida, comunicação visual parecida, formatação de roupa. Então você tem a igreja da parede preta, você tem a igreja que tem determinado tipo de visão litúrgica, tu tem a igreja que tem determinado tipo de música, ou determinado tipo de pregação, dentro de uma visão teológica bastante ampla. E nós, luteranos confessionais, podemos dizer que somos evangélicos? Aliás, isso é uma coisa interessante. Vocês sabem que nós, luteranos confessionais, inclusive, somos a experiência de um cisma acontecido no século XIX em busca de liberdade religiosa. Nós somos oriundos do cisma entre os novos e velhos luteranos. Alguém de vocês já viu essa expressão? Velhos e novos luteranos? É um cisma que aconteceu entre 1835 e 1840, na Alemanha. Lembrem que a Alemanha estava num processo de unificação, e esse processo de unificação, para a criação do Império Prussiano, gerava a necessidade também
política. Para que o hard power possa acontecer, o soft power tem que estar alinhado. De união das igrejas do país, que era basicamente no mundo reformado, em linha reformada, calvinista, e de linha luterana. E uma das exigências do Kaiser para que a igreja da União Prussiana pudesse acontecer era que as igrejas não poderiam mais usar o nome luterano ou calvinista ou reformado, mas deveriam simplesmente adotar o nome de igreja evangélica. Criou-se a igreja evangélica prussiana. E por isso, então, os evangélicos. E nós vemos, então, os novos luteranos adotando essa visão, depondo as bandeiras e adotando essa visão de evangélicos prussianos, transformando isso, então, na igreja estatal. E nós vemos os velhos luteranos apegados às confissões e dizendo, nós não vamos abrir mão, aqui estou, não posso ir além, que Deus me ajude, resolvendo fazer o quê? Emigrar, ir embora, saem da Alemanha, vão para os Estados Unidos, vão para a Austrália, e lá fundam o Sínodo dos Luteranos Confessionais. Aí o Sínodo de Missouri é fundado, a partir daí vem a missão. E inclusive isso ajuda a gente a lembrar um pouco sobre como nós aqui no Brasil vemos a diferença de nomenclatura. Quando se referem, por exemplo, aos luteranos da ISLB, muitas vezes, até pouco tempo atrás, pelo menos isso era muito comum, chamavam eles de os evangélicos. Eram os evangélicos, normalmente se referindo à ISLB. Nós, ou éramos missurianos, ou era luteranos, era essa visão que nós tínhamos. Então, ao nós enxergarmos isso, essa diferença entre a high church e a low church, a cultura que isso se estabeleceu, gerou culturas luteranas diferentes na Europa, nos Estados Unidos, e nós somos uma mescla de influências a partir do sínodo que nos deu origem. Nós vivemos a partir de missionários que foram para os Estados Unidos, saíram da sua cultura, estabeleceram uma nova cultura e criaram uma visão de mundo em que havia necessidade de uma certa separação da vida comum, da vida política como um todo. E aí, talvez isso explique um pouco também a nossa maneira de sermos luteranos aqui no Brasil, pelas nossas próprias experiências culturais. Quem dos irmãos aqui é de origem teuto-russa? Pomerana. Ok. Os teuto-russos, no início, alemães, foram convidados no meados do século XVIII pela rainha Catarina II, a Grande, para colonizarem duas regiões da Rússia que precisavam de imigrantes. A região do rio Volga e uma região chamada Volínia. Esses alemães passavam muitas necessidades nos Principados da Alemanha, e a grande promessa foi a seguinte: venham para a Rússia, estabeleçam ali colônias, mantenham-se luteranos. A Rússia é um país o quê? Ortodoxo. Igreja ortodoxa russa, muito ligada com o Estado, certo? Mantenham-se luteranos, falem alemão, vivam a sua vida colonial, e o mais legal, os meninos não precisam prestar o serviço militar. Ou seja, paraíso na terra. Venham, estabeleçam-se, a terra é de vocês, fiquem aí, nós precisamos de ocupação. Por 100 anos, migrantes teuto-russos vieram para essa região, para essas duas grandes regiões da Rússia. 100 anos passaram, esse pessoal, a rainha Catarina morreu, né? Levantou-se um outro rei que não havia conhecido José, e aí chegou em vocês e falou assim: o negócio é o seguinte, Rússia para os russos. Aqui se fala russo, se toma vodka, não é chopp. Homem vai prestar serviço militar e se quiser cultuar a Deus é virar ortodoxo. Em 1860, 1870, mais ou menos. Mesmo período em que o Brasil começava a atrair europeus
para poderem colonizar o país, aqui substituindo a mão de obra escrava. E a mesma promessa aplicada aos alemães que foram para a Rússia, foram aplicadas aos teuto-russos para que viessem ao Brasil. Venham para o Brasil, colonizem o Brasil, formem as suas igrejas, sejam luteranos, falem alemão, os homens não precisam ir para o serviço militar. Sim, esqueçam que a gente existe, só venham e venham trabalhar. E grandes levas vieram para cá. E muitas dessas famílias, com esta mentalidade, são famílias que fundaram a IELB. São famílias que estão na gênese da nossa vivência como sínodo. O que mostra muito, talvez, e com os pomeranos aconteceu de uma maneira parecida também nessa vinda para o Brasil, o que mostra talvez bastante, não seja a grande explicação, mas seja uma parte da grande explicação pela qual nós vivemos e nos desenvolvemos como igreja, e antes, muito antes do mensageiro luterano, o nosso negócio era Kirchenblatt. O culto era em alemão, e a nossa visão era de atendimento para o nosso grupo étnico, e não para o Brasil como país. E nós estamos apenas a 5, 6 gerações desses nossos antepassados. Ou seja, toda mudança que não é pragmática e que é uma mudança orgânica, ela leva tempo. E nós precisamos necessariamente nos adaptarmos e nós entendermos esse processo para nós irmos para frente. Existe um deslocamento gigante do debate público que também contribui para esse processo de estarmos entre os nossos versus o que nós vamos oferecer como alternativa, solução, visão de mundo ou como ser igreja dentro de um contexto cultural que aparentemente é muito diferente do nosso. Até Agostinho, os grandes embates filosóficos eram o que realmente resolvia a coisa. Até Lutero, o negócio era compliance, Dr. Fábio. Compliance. Só que não era compliance com a LGPD. Era compliance com a Santa Igreja Católica. Aquilo que a igreja falava, Roma locuta, causa finita. Essa era a forma de se moldar a cristandade, conformidade teológico-institucional. E desde a modernidade, o que tem acontecido é um afastamento gradual dessas discussões sobre Deus. Nós tivemos um fórum importantíssimo aqui no seminário, no mês de julho, discutindo Lutero e política, em que fica claro que existem visões a respeito da religião como não sendo mais uma voz ativa ou necessária no debate público no Brasil, enquanto outras entendem que não. Se você tiver o fermento, a massa não cresce. E o que coloca, o que faz a massa crescer numa sociedade é a moralidade fermentada pela religião como conjunto de valores, não como forma de moldar Estado. Um declínio intelectual crescente na criação de bolhas em que eu falo para o coreto aplaude, isso retroalimenta, e as bolhas não se tocam, e quando alguém fura a bolha, enxerga que tem um outro mundo inteiro do outro lado ali, que pensa completamente diferente da gente, e a gente fica perdido, e falta, a gente volta e meia, faz o quê? Bloqueia aquele perfil, e aí ao bloquear aquele perfil, o algoritmo da rede social faz o quê? Readequa a engenharia para que você fique na bolha, para que você não saia da bolha. Então, toda vez que você tem uma percepção, todo mundo está falando isso, todo mundo está pensando aquilo, na sua bolha está pensando isso. É a sua bolha que está falando isso. Não é necessariamente a realidade. Nós vemos como que em partes, nós não vemos o todo. Esse também é um processo importantíssimo. Bom, e aí nós chegamos nesse panorama da igreja cristã em termos de dados. Eu vou passando dados para vocês, para nós enxergarmos um pouquinho isso. As tabelas vão estar ruins de enxergar, mas é só para vocês poderem ver que eu não tirei os números da minha cabeça. Existe aí, então, um instituto muito importante chamado Global Christianity, que faz pesquisas contínuas a respeito de estatísticas envolvendo o cristianismo. E uma coisa interessante, sabe o que é? É dizer que quando começou essas tabelas de maneira mais profunda, no início do século XX,
1/3 do mundo era cristão. Hoje, em 2023, 1/3 do mundo continua cristão. E as projeções mostram que em 2050, 1/3 do mundo continuará sendo cristão. Ou seja, nós temos alguns vários pensamentos a respeito disso. O primeiro é que parece que nós chegamos a um determinado ponto de crescimento vegetativo, muito profundo em termos globais, ou seja, nós estamos repondo, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu, por exemplo, só fiz neutralização, fiz 2. Então, eu, minha mulher, mais 2, só neutralizou, ficou no 0 a 0. Né? Não multipliquei demais. E essa é uma realidade muito forte dentro do nosso espectro. Veja a diferença drástica entre o aumento de muçulmanos nos próximos 30 anos versus o aumento de cristãos. Em 2010, nós éramos 2,4 bilhões de seres humanos cristãos. E eram 1,3 bilhão de muçulmanos. Em 2050, as projeções mostram que nós iremos para 2,6 bilhões de cristãos e os muçulmanos vão crescer para 2,4 bilhões de muçulmanos, muito provavelmente ultrapassando o número de cristãos em 2070. Eu acho que todo mundo aqui já fez as contas, já pensou que vai estar na glória, mas os nossos filhos e os nossos netos vão estar por aqui. A não ser que o reino venha de uma vez por todas. Eu, por exemplo, falo Maranata todo dia. Agora, uma coisa interessante também de nós notarmos nesses censos demográficos é o shape, a localização geográfica dos cristãos. 1/3 do mundo é cristão, mas onde é que eles estão? Em 1900, 82% dos cristãos estavam no norte global. 82% dos cristãos estavam em Europa e América do Norte. E 18% no sul global. E aí nós pensamos em América do Sul, Ásia, África e Oceania. Hoje, nós estamos numa virada. Em 2020, nós temos 33% dos cristãos no norte global e 67% no sul global. E vocês imaginem o impacto cultural que isso gera na mudança desse shape. O cristianismo que moldou a cultura da América do Norte e que criou imagéticos na cabeça de todo mundo sobre o que era, como era a vida de uma sociedade permeada pelo evangelho, hoje, a partir de agora, cada vez mais, vai ser moldada aqui por baixo. Aqui pelo sul global. E em 2050, 1 em cada 4 cristãos estarão na África subsaariana. O que mostra para nós a importância, pertinência, conveniência, estratégia, inclusive, do nosso investimento em missões na África. Também, como igreja brasileira. Ou seja, a fé cristã vai voltar a ser uma fé majoritariamente do sul global depois de 1000 anos. O início da era cristã foi no sul global, começou na África e Oriente Médio, subiu para a Europa, para o norte global e agora volta para o sul. E aí dados interessantes sobre o cristianismo global como um todo, então. América do Norte com 277 milhões de cristãos, América do Sul com 601, Europa com 571, Ásia com 388, apenas 9% da população da região é cristã. Oceania com 29 milhões, e vejam que interessante, a África já é mais do que a América do Sul, em termos de números totais, que são divididos em 4 tradições principais.
Católicos, ortodoxos, protestantes e independentes. E dentro desses independentes, como essa fonte não é uma fonte teológica, mas uma fonte sociológica de pesquisa, ela coloca dentro de tradições cristãs notórias seitas, mas que estão ligadas ao cristianismo, como os mormons, como Testemunhas de Jeová, etc. Certo? E ligadas a dois grandes movimentos, o movimento evangélico e pentecostal carismático. Evangélico naquela linha do evangelicalismo que eu falei, dos movimentos de Liverpool, Edimburgo e Lausanne, e pentecostais carismáticos a partir dos levantes pentecostais, especialmente do fenômeno pentecostal da Rua Azusa no início do século XX, que levou, por exemplo, à terceira maior denominação evangélica do mundo aqui no Brasil, com as Assembleias de Deus, hoje batendo na casa de 35 milhões de membros aqui no país. Tem Igreja da Assembleia de Deus em todos os municípios brasileiros. E isso gera uma coisa interessante, né? Existe a possibilidade de o cara ser um protestante evangélico, um carismático católico, um independente pentecostal. Existe essa visão. E aí nós vamos nos luteranos. Os luteranos hoje respondem no mundo por 2,6% dos cristãos globais. Isso dá, então, mais ou menos, fazendo as contas, algo em torno de 70 milhões de luteranos no mundo. Mas se nós formos fazer essa mesma proporção no Brasil, será que a gente atinge quantos por cento dos cristãos brasileiros? Então vamos fazer a conta. Fazendo a mesma metodologia que nós temos aplicada aqui, nós chegamos então a 88% da população brasileira como sendo cristã. Certo? Então 210 milhões vezes 88%, nós chegamos aí a 184 milhões e 800 mil cristãos. Vamos aplicar aqui 2,6%, 4 milhões e 804 mil luteranos. Como é que está aí, presidente? Estamos chegando. Como Pastor Éder, vice-presidente de expansão missionária. Como é que está a coisa? Chegando ali na meta? Se nós juntarmos com a ISLB, talvez a gente chegue ali próximo de 1 milhão de pessoas. Então, mais 3 milhões aí para nós repartir o pão, pelo menos. Nós temos uma visão muito clara de onde nós estamos, e uma visão muito clara do nosso potencial, estatisticamente falando, sobre pessoas que estão nesse país e que de uma forma ou de outra, quando o evangelho permear os seus corações, a partir da tradição teológica que nós carregamos, podem responder de maneira a congregarem conosco. Isso é 20 vezes praticamente o tamanho da igreja. E se nós não formos estatísticos e formos pensar em termos da nossa visão de 30% mais ou menos de irmãos que são luteranos e congregam regularmente, o volume é ainda maior e dá uma dimensão do tamanho da nossa responsabilidade geracional. Então, aí seguem os dados, né? 40% dos protestantes está na África. Já falei sobre o volume de luteranos no mundo. O cristianismo independente cresce cada vez mais no sul global, e isso é uma coisa que eu falava com o professor Gerson agora há pouco, antes de começarmos, e ele fala sobre, existem dois países onde o luteranismo está explodindo na África, né? A Etiópia e a Tanzânia são países em que o luteranismo está explodindo, mas não está explodindo do ponto de vista denominacional, mas teológico. A teologia luterana tem influenciado aquelas nações de maneira a que estejam surgindo igrejas livres, independentes, mas de teologia luterana de maneira exponencial no país. O que faz a gente pensar sobre o que está acontecendo. Será que aquela cultura é mais aderente aos valores da tradição luterana do que a cultura brasileira? Será que nós não temos mais a oferecer em termos de influência teológica e também pela experiência de igreja
num país como o Brasil, isso é importante nós identificarmos quando nós pensamos em taxa de crescimento demográfico. Uma igreja que não cresce pelo menos 2% ao ano está fadada a declinar em algum determinado momento. As denominações protestantes históricas no Brasil, com exceção dos metodistas, que experimentaram um crescimento explosivo nos últimos 20 anos, e aí eles têm várias métricas para mostrar por que eles cresceram, as denominações históricas estão decrescendo, porque estão crescendo menos do que 2% ao ano. E óbvio, né, o fenômeno muito ligado à internet. A igreja cresce de maneira orgânica, em uma escalada orgânica, justamente por ser uma natureza relacional. A internet, esse domínio do eu, em que eu posso ser influenciado pelo pastor no sermão e depois pegar um outro pastor influenciador que vai pregar também o seu sermão online e que vai me influenciar, tem moldado de maneira muito profunda isso. E aí nos leva, então, para acabarmos aqui com essa visão de futuro da igreja. Uma visão horizontal, obviamente, lembrando das áreas que nós estamos sempre pensando. E o primeiro, então, gente, é que diante de todos esses desafios, de todos esses problemas, de todas essas circunstâncias, desse terreno onde nós estamos vivendo, eu acredito firmemente que nós temos mais potencial para ganhar do que para perder. Toda vez que ocorre uma mudança na história, existe um potencial para ganhar ou perder. Por mais desanimados que nós possamos estar em relação ao futuro da igreja, nós precisamos lembrar que ela não foi ideia nossa, que ela é ideia de Jesus, e que ele continua governando, e que ele entregou, na sua multiforme graça, a possibilidade de o evangelho ser redescoberto na sua pureza e ser vivido e legado de geração em geração. Então, isso é uma palavra, acho que de ânimo, importante, na mesma medida em que nós temos que pensar se nós amamos mais a missão ou se nós amamos mais o modelo. E isso falo também com a graça de estar caminhando há 20 anos no meio das mais diferentes tradições cristãs no Brasil. Hoje eu sou, com muito orgulho, advogado da IELB, e também sou advogado da Unigrejas, que é uma rede de igrejas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, que fala com 55 mil pastores no Brasil. Então nós podemos enxergar, muitas vezes, quem se apega à missão ou quem se apega ao modelo. A missão é a viagem. O modelo é como é que a gente vai fazer a viagem. De carro, de moto, de camelo, de avião ou de foguete que dá ré do Elon Musk. É só a gente observar as mudanças nas indústrias. Vamos pegar um exemplo aí de missões, de empresas que amam o modelo e empresas que amam a missão. Empresas que são formatadas em torno da missão, como a Apple, por exemplo, ou como a Samsung, ou como a Netflix, são empresas que escalaram, cada vez mais crescem, então nos nossos celulares aí, que ou são do modelo da Apple, ou são da Samsung. E quase todo mundo deve ter o aplicativo da Netflix. Diferente, por exemplo, de empresas que se apegaram ao modelo, como a Kodak. Alguém tem maquininha da Kodak ainda aí? Filme ASA 400 com 36 poses, queimava 28, ficava brabo quando terminava o congresso, porque passava aqueles dias de congresso, conhecia a menina dos teus sonhos, tirava todas as fotos possíveis, que ela morava do outro lado do país, chegava em casa para revelar o filme e, óbvio, né, tu era tão feio que queimava a foto toda. Isso aplicava à minha pessoa, no caso. Então, Kodak, a Nokia. Quantos celulares Nokia tem aqui na sala hoje? Dificilmente, porque se apegaram ao modelo e não à missão. Ou quem ainda faz locação de fitas VHS na Blockbuster? A gente dá risada disso, né? Mas a Netflix foi lá na Blockbuster tentar vender o projeto e a Blockbuster deu risada na Netflix na época, dizendo, você está louco. E o cara falou assim, bom, então eu vou viver a minha loucura aqui. E casos assim, mais semelhantes, é só olharem a história dos aplicativos de vocês. Nós não vamos aplicar pragmatismo, nós não somos profissionais, já diria alguns pastores muito, muito queridos
amigos. Mas nós temos que entender que, para o cumprimento da missão, existem modelos. E nós podemos, sim, discutir modelos. Outra coisa importante, gente, a igreja é presencial. Isso é um outro fator importante de ficar claro. Nós temos que entender que, embora alguns possam sair, e a pandemia foi uma bela desculpa para isso, o fato de que a igreja sempre se reuniu, porque a igreja é inerentemente comunitária. Sempre haverá igreja organizada de alguma forma, e nós luteranos não temos como prescindir disso, porque a graça que nós temos de vivermos a vida a partir da perspectiva sacramental, nos leva necessariamente para essa realidade. Viver a igreja é viver em torno dos meios da graça, e isso não é algo que nós vamos abrir mão, queira a realidade política, econômica, social, cultural, queira ou não. E permear a sociedade com isso é importantíssimo. O que leva também à necessidade de nós jamais cairmos no relativismo do cristianismo consumista, porque vai morrer. A visão do que eu posso obter de Deus, o que tem para mim nisso, que são perguntas da geração X e da geração Y, mas não são perguntas da geração Z e da geração Alfa, porque eles estão abertos à visão da espiritualidade, estão abertos a essa experiência, diferentemente dos céticos da geração X e geração Y. O engajamento traz participação. A participação deixará de impulsionar o engajamento. Não são encher de gente nos eventos que vai fazer diferença para o sucesso de uma organização religiosa, mas é o engajamento que vai necessariamente empolgar e que vai fazer com que haja uma possibilidade de outras pessoas quererem experimentar a alegria que eu experimento por viver aquela comunidade de fé. Igreja acontece em comunidade e viver a igreja local faz toda a diferença. É uma mudança importantíssima. Abraçarmos o online como porta de entrada. Isso é importantíssimo. Aqui eu trago 3 grandes amigos que têm um ministério fantástico, e aqui trago apenas 3 grandes amigos da linha de tradição reformada, calvinista. O Iago Martins, que é um pastor em Fortaleza, no Ceará, que hoje tem o maior canal de teologia reformada do mundo, que é o 2 Dedos de Teologia, hoje com 805 mil inscritos no Instagram. 805 mil pessoas estão inscritas num canal para discutir teologia. E mais 270 mil pessoas seguem a influência de um teólogo no Instagram. Se formos para o reverendo Hernandes Dias Lopes, são quase 1 milhão de pessoas no seu canal do YouTube e 1,5 milhão no Instagram. E o reverendo Augusto Nicodemos, que ele tem esses números porque ele é avesso à tecnologia. Porque ele não gosta de tecnologia. Então ele faz isso de maneira reativa. Pessoas gravam as suas preleções, fazem isso acontece tanto com Augusto quanto com o Hernandes. As pessoas gravam as suas preleções. Eu vou dar esse spoiler, porque isso é bom. Especialmente para o pessoal que morre de estafa, dizendo como é que esses caras escrevem tanto livro, como é que sai 200 livros deles por ano. Fica a dica aí. Esse pessoal degravam os seus sermões, e isso vira livro, gente. E isso vende. E isso está aí, influenciando o pessoal. E nós estamos aqui, queimando fosfato todo santo final de semana aí para poder ser fiel à perícope, e pensando, daqui 3 anos e meio, quem sabe eu consigo reaproveitar esse conteúdo aqui de novo. Né? Ou por aí afora. E nós precisamos fazer mais, nós temos que fazer um spin-off da produção de conteúdo que os teólogos luteranos brasileiros têm produzido. Só que isso não se faz sozinho. Isso não é um pastor sozinho que vai conseguir desdobrar o seu sermão em um vídeo do YouTube, em um áudio para o Spotify, e vai fazer a decupagem disso para poder mandar uma newsletter semanal com os tópicos do sermão pregados no domingo, instigando as pessoas, como o Perícope é uma série, existe um encadeamento temático para chamarem para o próximo domingo. Isso é engajamento. Nós temos um recurso valiosíssimo nas nossas mãos, caríssimo para formar,
que é o nosso grupo, os nossos grupos de pastores, e precisamos de estratégias e estruturas cada vez maiores para que esse grupo formatado possa, ao mesmo tempo que inspirar os sacerdotes, o sacerdócio real, a construir uma visão cada vez mais profunda da sua fé. O que é a razão da esperança que há em nós? Ela está ligada na palavra, e a exposição dessa palavra a partir das confissões que nós guardamos como confissão da esperança, e nós precisamos fazer isso de maneira correta cada vez mais. A geração Z é menos igrejada, mas mais aberta à espiritualidade. Isso é também um dado importantíssimo. Juventude, pessoal. Juventude. Jovens, adultos e a geração alfa. Eu compartilho com vocês um temor pessoal. Eu tenho 2 filhos de 13 anos. Os de vocês conhecem, meus meninos. Eu e vocês, provavelmente, temos uma convicção muito clara, tanto pela teologia, que calcula nossos corações, mas também pela cultura formatada, de a gente ser ielbiano. Está enterrado até aqui. Meu pai sempre ficava com medo, falava: Jean, tu anda demais nas outras igrejas, tu vai acabar te influenciando. Meu Deus do céu, eu oro todo dia por ti, guri, pelo amor de Deus, não me dá um infarto. Aquelas coisas, né, de pai. Eu, não, pai, fica tranquilo, está tudo certo. Lá fora o pessoal brinca comigo, né? Esse aqui é um luterano, crente. Luterano. O pessoal tem uma visão enviesada da igreja desde fora. Talvez porque a gente tem dado motivos, alguns talvez nem tanto, mas todo mundo tem uma visão muito respeitosa da nossa herança teológica. Todo mundo quer nos ouvir. Nós temos o que dizer. Isso é muito bonito. Só que nós temos um dever de casa gigantesco com as futuras gerações, para que nós possamos ter para quem entregar essa tocha lá na frente. Isso é profundamente necessário. Não deixarmos os jovens sozinhos, acompanharmos essa turma junto, e juntamente esse fórum é para isso, pensarmos o que a igreja vai fazer com relação a esse futuro. Isso leva então à minha conclusão. Nós estamos com uma visão denominacional em declínio, nós estamos com redes de igrejas cada vez mais crescendo. A Unigrejas hoje congrega 50 mil pastores, a Concepab, que é o Conselhos de Pastores do Brasil, está ligada já a mais de 15 mil igrejas. O MEVAN, que é um movimento evangelístico que tem sede em Itajaí, em Santa Catarina, tem mais de 1.800 igrejas ligadas. São igrejas que estão debaixo da sua influência, não necessariamente uma denominação. O Esfera Partnership é uma outra rede de igrejas gigantesca, enquanto denominações estão diminuindo o seu raio de influência. Nós precisamos de viver essa oportunidade que nós temos e aplicar essa ética radical de Jesus no processo de levantarmos as nossas vozes para abençoar o Brasil, o que necessariamente passa por um pacto sinodal para 2050, em termos de estrutura, de revisão eclesiológica, de concílio pastoral, de podermos enxergar quem nós somos, o terreno onde nós estamos, para onde nós queremos ir, até que Ele venha e que realmente nós possamos viver de maneira plena o chamado da soberana vocação para o qual nós fomos chamados. Com isso eu encerro, agradeço a atenção de todos e espero que pelo menos alguns desses insights possam nos provocar a reflexão, tanto nos próximos dias como no planejamento que há de vir para os próximos anos. Obrigado. Irmãos, foi bom? Foi legal? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, vai vir a segunda parte, mais importante, talvez não mais importante, mas uma parte bastante prática de tudo isso que nós ouvimos aqui. E a vinda do Jean vem muito ao encontro do que nós estamos pensando para a IELB 2050. A igreja precisa pensar, a igreja precisa planejar, a igreja precisa se movimentar. Então, no segundo tempo,
que nós vamos ter com o Jean, nós convocamos todos vocês para reações, perguntas, e a gente debater sobre tudo que nós ouvimos aqui. Ok? Então, 15 minutos de intervalo. Hoje tem biscoito, hoje tem lanchinhos, tá bom? Fique à vontade.